O Brasil é um país que tem um alto índice de violência. No programa de hoje nós vamos entender os tipos de violência que existem e como isso pode afetar a saúde mental de uma pessoa. E mais, a Bíblia oferece alguma esperança para esta realidade? É agora no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais uma semana. Está no ar o programa Escola Bíblica. Aqui nós temos a oportunidade de estudarmos os guias de estudos que são produzidos pelo nosso Departamento de Escola Bíblica. Isso mesmo, aqui na TV Novo Tempo, nós temos um departamento que prepara guias de estudo. E nesta temporada, estamos estudando o guia Sentimentos, a ciência do existir. Uma lista de problemas emocionais, de desafios que trazem para a gente muitas dificuldades, que deixam marcas na nossa vida e como nós podemos nos livrar. A apresentação técnica foi produzida pela neurocientista doutora Rosana Alves. E aí a gente faz uma junção com a mensagem da Palavra de Deus, para que a palavra também seja esse instrumento sobrenatural de transformação, não importa qual seja o problema que você esteja passando. No programa de hoje, nós vamos falar um pouco sobre tipos de violência que começam dentro da casa. A violência doméstica normalmente está associada de pessoas que estão muito próximas. Mas eu quero começar o programa trazendo uma palavra de esperança, porque talvez neste momento eu estou falando para você que sofre algum tipo de violência, seja física, seja psicológica, seja sexual ou sofreu algum tipo de violência. Lembre-se que o desejo de Deus, o desejo do Senhor Jesus está apresentado em São João capítulo 10, verso 10. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, diz o verso 14, e eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Queria dizer para você que o Senhor Jesus é o maior interessado, como eu tenho dito aqui, no seu bem-estar. E hoje e amanhã nós vamos apresentar esse bem-estar físico, esse bem-estar psicológico e também da sua intimidade. Ninguém tem o direito de causar para você danos de nenhum tipo de violência. Não esqueça disso. O Senhor quer que você tenha vida. E se eu estou falando para você que tem marcas, que carrega marcas, acredite, o Senhor pode te libertar. É lógico, como é apresentado no nosso guia de estudos, um tratamento psicológico é essencial também para essa libertação. Mas acredite, há o poder do Espírito para transformar o seu coração, marcas que talvez estejam aí. Eu quero começar o programa de hoje orando por você que sofreu, que está sofrendo, para que isso seja interrompido, para que você viva uma vida em abundância, uma vida de alegria. Vamos orar? Pai do céu, é hora de conversarmos sobre um tema tão delicado e muitos dos nossos telespectadores talvez enfrentaram essa situação,
carregam marcas. Pai, o Senhor é capaz de transformar, o Senhor é capaz de curar esta ferida, de libertar esse querido que sofre, que está sofrendo. Eu clamo para que em cada casa que nos assiste neste momento, haja um ambiente de paz, de alegria e de satisfação. Eu suplico por isso, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Eu espero que você encontre nesses próximos momentos, hoje e amanhã, ainda que a gente vai tratar informações técnicas, como a gente tem feito aqui, qual é a proposta, qual é o tratamento, quais são os sintomas, e depois a mensagem da palavra, mesmo que seja um tema delicado, nós precisamos ter consciência, sabe por quê? Porque aquele que crê na palavra, aquele que diz ser de Jesus, não pode permitir que esse tipo de situação permaneça. Isso precisa ser interrompido. De alguma forma, aquele que se diz ser um seguidor de Jesus não pode ser a favor, não pode corroborar, não pode contribuir para que nenhum tipo de violência esteja presente, começando em casa, em nossa sociedade, em nenhum ambiente. É nossa responsabilidade, e a gente vai estudar, de sermos pacificadores, de promovermos a paz. O nosso guia de estudos, daqui um pouquinho eu vou falar para você como você pode recebê-lo. Este guia de estudos vale a pena você ter aí na sua casa. Sentimentos, a ciência do existir, dicas, como podemos trabalhar nossas questões emocionais. Vamos lá? Vamos conceituar o que nós temos para o tema de hoje. Qual é a nossa proposta para o tema de hoje? Primeiro, apresentando conceitos que têm informações técnicas, os efeitos da violência na saúde mental. Segundo a Organização Mundial de Saúde, violência é o uso de força física ou poder em ameaça ou na prática contra si próprio, outra pessoa, contra um grupo ou comunidade que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação. Qualquer ato que resulte contra um indivíduo, primeiro contra si próprio, contra uma outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulte em algum tipo de sofrimento, seja físico, seja psicológico, que traga ou que prejudique ou que cause privação, é, segundo a Organização Mundial de Saúde, um ato de violência. A violência está baseada na intenção do indivíduo que pratica de forma deliberada o ato violento. Então, qualquer indivíduo que tem essa intenção, ele está causando violência para o outro, incluindo as questões psicológicas. A violência pode ser definida, essas são informações que são importantes para você criar, são conceitos, mas que ampliam um pouco a nossa visão sobre o que é. A violência pode ser definida a partir de quem sofre. Primeiro, interpessoal. Quando uma pessoa agride a outra, pode ser um membro da comunidade, da sua família ou o próprio cônjuge. E essa agressão, ela é uma agressão, pode ser uma agressão física, pode ser uma agressão psicológica, pode ser uma agressão sexual, que basicamente são os que norteiam as nossas descrições que estão apresentadas no guia de estudos. A violência pode ser definida a partir de quem sofre. Repetindo, agora, primeiro interpessoal, agora coletiva, quando é causada a um grupo social, podendo ser política, econômica ou social. Autodirigida, quando o ato é causado contra si próprio, a partir do autoabuso ou do comportamento suicida. Então, a gente tem três conceitos que definem a violência. Ela pode ser interpessoal por um outro indivíduo,
pode ser coletiva por um grupo ou ela pode ser autodirigida. Sequência. Tipos de violência, para ampliar aqui você ter a compreensão e de alguma forma haver um detectar, e nesse detectar a necessidade de interromper. Nós vamos perceber que às vezes num ambiente familiar se procura muitas vezes velar uma ação violenta, mesmo que às vezes haja uma manifestação de apresentação. Alguém, um filho, diz que isso está acontecendo dentro da casa. Então, como uma forma de proteção que é negativa, se vela e não se age para que isso seja interrompido, para que isso seja de alguma forma exterminado. E nós temos essa responsabilidade, como falei. Aquele que crê na palavra, o sábio vai dizer que ele não vai de nenhuma forma corroborar com nenhum ato violento. Vamos lá, sequência. Então, a gente tem a violência física, o uso da força física causando um dano físico. Segundo, nós temos a a violência sexual, são violações, assédios e exposição à nudez. Estão dentro do conceito de tipo de violência. Violência sexual, violência psicológica, abuso de poder, agressão por palavras ou por gestos, ameaças e humilhação. É a violência psicológica. A privação ou abandono está apresentado no guia de estudos. Negação de acesso às condições necessárias para subsistência ou vida digna. Privação, privar alguém disso ou abandonar que de alguma forma está privando uma vida de subsistência ou uma vida digna. Sequência. No Brasil, esses dados, como eu tenho feito nas outras apresentações, são importantes para que a gente tenha uma dimensão de que estamos falando de um assunto que é extremamente delicado. No Brasil, a cada meia hora, 5 casos de violência contra meninas e meninos são registrados. A gente poderia dizer, a cada 6 minutos, algum caso é registrado. Lembrando que os especialistas dizem que é provável que esse número seja pelo menos 3 vezes maior. São casos que se registram. A gente vai ver em outros tipos de violência, na violência contra a mulher. Esses são os registrados. Este é um quadro que não pode ser aceito e que aquele que se diz seguidor de Jesus não pode em nenhum momento, no próprio calar-se, contribuir para que isso aconteça. Eu estou falando para você que vê esta realidade, que vive esta realidade. Nós não podemos deixar que isso continue. Não sai daí. A palavra vai apresentar esperança e orientações para cada um de nós. Eu já volto. Estamos juntos, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Estamos estudando nesta temporada o nosso guia de estudos Sentimentos, a Ciência do Existir. Guia produzido pela doutora Rosana Alves, que é neurocientista, que é psicóloga também, que é apresentado pelo nosso Departamento de Escola Bíblica, que oferece gratuitamente para você. Se você deseja entender mais sobre problemas emocionais e como a gente pode encontrar orientação, tratamento e encontrar na palavra de Deus o aconchego, o acolhimento,
esperança para passarmos por essas situações, peça seu guia de estudos. Eu sempre digo aqui, a gente tem aquelas 3 formas. Primeiro é mandando uma mensagem para o WhatsApp, é o 12982444449, está aí na sua tela. Só mandar, quero receber o guia de estudos. Você vai receber um link, preenche o cadastro e vai receber aí na sua casa. É gratuito, tá? Também você pode acessar o nosso site, que está aqui, ó, novotempo.com/escola bíblica. Você também tem que preencher o cadastro. Ou você pode ligar para a gente no horário comercial. 0 operadora 12 21 27 31 21. Aí tem que ser no horário comercial, tá bom? Lembrando que esses guias, eles são gratuitos por causa dos nossos anjos da esperança. Quem são os anjos? São os nossos doadores, aqueles que participam aqui com a Novo Tempo, no levar esta mensagem de esperança a todos os lugares. E no próximo sábado, agora, dia 26, às 8 horas da noite, nós teremos um programa especial, Anjos em Ação. Neste programa, nós vamos apresentar um pouquinho para você de milagres, de como Deus está agindo na vida das pessoas através do rádio, através da TV, através da web. Sabe por quê? Porque Deus pode todas as coisas. Você vai conhecer, por exemplo, a história da Paula. Só uma pequena apresentação daquilo que você vai conhecer no próximo sábado. Dá uma olhadinha agora. Procuramos um infectologista naquele mesmo dia e ele assim já de cara já falou, olha, ele está com microcefalia, ele está com o baço distendido, um risco de hemorragia interna e está se recuperando ainda da zika, né? Então naquele momento o doutor falou, olha, não tem o que fazer. Eu vim para casa, eu entrei nesse quarto aqui, eu levantei o Davi para os céus e falei, Senhor, eu não pedi, o Senhor me deu e eu sei que é um presente do Senhor. Vem aí, Anjos em Ação. Deus tudo pode. É isso mesmo. No próximo sábado, eu espero por você aqui no Anjos em Ação. E eu quero aproveitar para agradecer a você que é um anjo da esperança. Você que acredita no que nós fazemos aqui na Novo Tempo, porque você acredita na palavra transformadora que é a Bíblia. Obrigado a você que é um anjo. E no próximo sábado, você está convidado para estar com a gente. Se você está assistindo pela primeira vez este programa, aqui nós estudamos estes guias que são produzidos na escola bíblica, mas que estão ligados à palavra de Deus. E hoje estamos trabalhando o tema da violência. E a gente poderia aqui fazer uma apresentação, um programa para vários tipos de violência. A gente está fazendo um resumo hoje e amanhã e, é claro, a mensagem da palavra apresentando esperança. Vamos lá. No Brasil, a cada meia hora, 5 casos de violência contra meninas e meninos são registrados. Eu apresentei isso no bloco anterior. Sequência, 500 mil casos de abusos sexuais contra crianças nós temos no Brasil por ano. Como eu mencionei, segundo os especialistas, estes são casos registrados. Segundo os especialistas, é possível e é provável que este número seja 3 vezes maior. Isto é simplesmente estarrecedor. E nós, de alguma forma, temos que nos apresentarmos para que isso seja interrompido, para que isso não aconteça. E nós precisamos estar atentos. A gente vai ver agora com o nosso ambiente familiar. O Brasil tem mais de 31, esses são os dados desse ano, de julho desse ano, tá? O Brasil tem mais de 31 mil denúncias de violência, 31 mil denúncias de violência doméstica ou familiar contra mulheres até julho de 2022, melhor, tá? Neste ano, 31 mil denúncias contra a violência contra a mulher no ambiente doméstico ou familiar até julho. É impressionante. E você sabe que os estudiosos têm dito que o ambiente gerado no período pandêmico em que as famílias estiveram mais próximas, esse número aumentou.
E quando eu li sobre isso, fiquei pensando. A casa, a família, tem que ser aquele lugar em que no final de cada dia a gente tenha vontade de voltar. A casa, a família, tem que ser o ambiente mais seguro para nós estarmos. A casa, a família é o lugar em que os nossos filhos devem desejar estar. A casa, a família é o lugar onde o cônjuge deve desejar estar. Isso nos deixa amedrontados quando a gente vê números apresentados de uma forma assim, tão grande, quando isso não deveria existir. Por isso, vamos pensar um pouquinho em como está sendo o nosso ambiente familiar. Normalmente, dizem os especialistas, os abusadores são pessoas mais próximas, os agressores são pessoas mais próximas. São pais, são padrastos, são tios, são avós. 80%, 90%, dizem os especialistas, são desses que estão mais próximos. E às vezes, ou muitas vezes, dizem esses especialistas, que existem manifestações, principalmente das crianças, e há uma ação de dúvida ou de velar, quando eles se manifestam, que uma situação desconfortável está sendo gerada dentro de casa. Por isso, eu quero compartilhar com você, jamais vele essa situação, jamais duvide dessa situação, ainda que a situação do ambiente tenha que ser enfrentada e seja difícil. Nós temos, como eu mencionei, a responsabilidade de sermos pacificadores, ainda mais se nós declaramos crer na palavra de Deus. Nós precisamos interromper, devemos buscar as autoridades, devemos de alguma forma assumir o nosso papel, que a palavra diz, de tornarmos o ambiente da nossa casa, da nossa sociedade, um ambiente de paz e de respeito. Sequência, para a gente aprofundar um pouquinho mais. Quais são as reações? Como uma pessoa se sente? Aqui alguns sinais, alguns sintomas. E aqui há de forma geral, a gente temos uma parte em que as crianças se manifestam, mas de uma forma geral, por exemplo, as mulheres ou alguém que está sendo agredido fisicamente, ou sexualmente, ou psicologicamente. Sente-se envergonhado ou envergonhada, humilhado por aquela situação, teme por sua segurança e isso começa a ser manifestado, sente que não tem controle sobre o que acontece na vida, crê que as suas lesões e problemas não são importantes para que de alguma forma isso minimize, tem medo de ser culpada pela violência, eu é que estou gerando essa situação, medo de perder os filhos, e de não enfrentar aquele momento. Sente-se culpado pela violência. Mudança de comportamento, aparece com machucados e agressividade, principalmente as crianças, começam a reagir com agressividade. Esteja atento aos sinais e não aceite ou esconda. De alguma forma, uma pessoa que sofre algum tipo de violência, principalmente na infância, a visão, dizem os especialistas, de amor está sendo deturpada na sua mente. E esta vai crescer com isso, de forma desequilibrada. E quando a gente lê que Deus ama essa pessoa, tem dificuldade de aceitar. Amanhã a gente vai apresentar textos da Bíblia de como a gente pode trabalhar isso. Mas eu quero falar para você neste momento. Você está passando por essa situação? Quero te dizer que
que o Senhor quer que você se liberte disso. O Senhor quer que você tenha paz. E o Senhor te ama. Amanhã eu vou dizer isso, eu vou apresentar textos. Você é precioso, preciosa aos olhos do Senhor. E eu quero orar nesse momento para que o Espírito te traga forças para você enfrentar essa situação. Pai, se alguém que me ouve neste momento está sofrendo algum tipo de violência, eu clamo em nome de Jesus que o Senhor traga conforto, mas que o Senhor traga também libertação. Eu clamo por isso e que essa pessoa receba esta mensagem, esta oração, em nome de Jesus. Amém.